Boa noite a todos. Estamos aqui hoje então para dar início a mais um projeto, né? Um projeto que vamos começar eu e o Túlio, meu parceiro de sempre, que está aqui hoje comigo também. É um projeto onde a gente vai dar seguimento ao nosso canal, o canal dos Irmãos Margutti. E dentro desse canal, muita coisa a gente vai tentar estar trazendo para o público que nos acompanha, né? E uma dessas áreas onde a gente vai estar atuando, onde a gente vai estar trazendo para vocês, é entrevistando algumas pessoas. E, Túlio, hoje uma dupla aí muito bacana, pessoas que a gente conheceu há bastante tempo, né, e que a gente trouxe aí para junto conosco dar esse pontapé inicial aí nesse novo projeto. Boa noite ou bom dia a todos, né? Um prazer já receber aqui essas duas feras. Realmente o nosso canal, um momento novo, o canal dos Irmãos Margutti, muitas informações, muitas dicas, vamos falar de parte odontológica, vamos falar de parte geral, então é realmente um momento bem bacana. Estamos dando pontapé aí com duas feras da odontologia, aí, amigos contemporâneos e feras da odonto. Chegando aqui conosco então, pessoal, para dar início hoje ao nosso primeiro podcast, o podcast Chega e Fala dentro do canal dos Irmãos Margutti, os nossos amigos Ramon Maciel, né, e Gélio Júnior. Pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso primeiro podcast. É um prazer muito grande estar contando com vocês aqui. Faz tempo que a gente vem tentando, já marcou, já desmarcou, mas tanto eu quanto o Túlio, a gente queria muito que esse primeiro acontecesse com vocês, né, por tudo que envolve, pela amizade, né, por o que vocês têm para nos trazer aí de experiências com essa vida de vocês dentro do mundo da odontologia. Então sejam muito bem-vindos. Vamos dar início então a um bate-papo aqui, uma conversa bem descontraída. Que isso, a gente que agradece aí o convite. Posso falar em meu nome, se você tem o mesmo sentimento, assim, vocês já são... Eu estudei com o Túlio, né, então depois talvez a gente fale um pouco sobre isso, mas vocês fazem parte do nosso projeto desde o comecinho, o Simples Dental. Acho que a gente estava falando até para o Samuel, que é nosso gerente de marketing, acho que vocês foram cliente número 4, número 6 aí, mas foi um dos primeiros do Simples Dental e está com a gente até hoje, então, pô, é um prazerzão. É um prazerzão contar aí com o apoio de vocês e poder estar trocando uma ideia aqui, de repente poder ajudar aí quem está nos escutando, quem vai nos escutar aí ao longo dos próximos dias. E ficamos honrados, né, de ser o primeiro aí. O 01. Muito obrigado. 01. Eu me lembro da história já vou começar com história, né? Nós chamávamos, como eu e o Ramon estudamos junto na faculdade, o apelido do Ramon era 3G, né? Porque sempre foi muito pra frente, um cara que via muito, né, tinha uma visão já, e ele dizia, eu vou formar, mas não sei se eu vou atuar, eu vou partir para outra situação. Eu me lembro que a primeira coisa foi do Simples, né? Na verdade, eu acho que era um Six, né? Uhum, eu me recordo, e daí eu tô com a ideia de fazer um sistema, um software para despachante. Eu disse, cara, meu pai lá tem e tal, vamos ver se a gente consegue. Não, vamos... E foi isso, e os guris começaram a trabalhar lá, eu lembro, a gurizada que jogava lá e trabalhando. E aconteceu realmente, a gente fica muito, né, da época do 3G, hoje é 5G, né? Não vamos fazer conta, mas parece que esse apelido aí já faz uns dias. Evoluiu. Né? Se falar 3G, por exemplo, para os meus filhos, que eu estava comentando aqui, eles nem sabem o que é isso. Não vão saber. Mas conta pra gente, de quando vocês conheceram o Ramon e o Gélio, né, e de onde que surgiu essa ideia de trabalharem juntos? Massa. Eu acho que eu gosto de contar uma história lá da Praia Grande, que o Gélio sempre foi a pessoa mais inteligente da Praia Grande. E daí a gente estudou junto no mesmo colégio, que é o Bucão Viana, e todo ano tinha a Olimpíada de Matemática, aquelas Olimpíadas de Matemática do governo e tal, e todo ano eu tirava o segundo lugar na Olimpíada, o Gélio tirava primeiro. E daí teve um ano que eu tirei primeiro, que foi o ano que o Gélio se formou e não tava mais no colégio, e daí eu tirei primeiro lugar, e daí foi um pouco disso, assim, a gente se conheceu porque a gente era nerdão, e daí era amigo e tal, e a gente sempre teve essa vontade de empreender, de fazer alguma coisa junto. A gente falava, o Gélio fazia ciência da computação, eu tava fazendo administração, depois fiz odonto e tal, e a gente sempre, cara, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer algum software e tal. E a gente tinha essa vontade de fazer isso acontecer, e determinado momento, a gente ali de fato conseguiu decidir, né? Vamos fazer um software. Já tinha um software na época para condomínio e tal, tava começando a construir um projetinho e tal, e eu falei, eu dei ideia na época que era, vamos fazer um software para despachante, Hélio. Eu fiz uma pesquisa na época, visitei os despachantes da região aqui, e eu vi que os caras precisam de software para avisar as pessoas que o documento tá vencendo e tal,
E daí ele, não, isso dá pra gente fazer, a gente consegue notificar eles por SMS e tal, né? Hoje em dia ninguém mais sabe o que é SMS também, né? Dá até um passo atrás, né? Por que despachantes, né? Se eu for formado em computação, vamos fazer odonto. Porque na realidade Praia Grande, a cidade em qual a gente é natural, tem 7 mil habitantes. É uma cidadezinha bem pequena. E lá tem 2 lojas, na época tinha 2 lojas de carros. Meu pai era dono de uma e o pai do Ramon era dono da outra. Então a gente era concorrentes, os pais eram concorrentes, mas a gente sempre estudava junto, fazia capoeira junto, né? Super amigos. E a gente sempre falou muito de negócio como um todo. Bom, um dia a gente vai montar alguma coisa juntos. Até que... Deu certo. Daí a gente montou o 16 Patiente. Tem um negócio legal do 16 Patiente. Eu sempre conto essa história quando dou palestra, tal, que o 16 é 1 de online, SY de sistema e X de multiplicação, que vem do latim e tal. E eu tirei isso do livro do Eike Batista, lá o X da questão, e assim como ele, nós falimos. Então, o Six Despachante deu o primeiro pontapé. Deu ruim, primeiro pontapé na vida de um empreendedor, assim, né? Que é já quebrar a cara e tal. A gente tentou vender, conseguiu vender aí para alguns clientes, mas depois não conseguiu crescer mais. Mas e daí do On6, do programa para despachante, para chegar até o software odontológico, né? A odontologia a gente já sabe que é né, a tua área, teu caminho, porque tu é da odonto. Né? Estudou com o Túlio e tal, já eu te conheci até através disso. Mas como que foi essa transição desse software que não deu certo para despachantes para passar para odontologia? Massa, ótima pergunta. A gente tava numa aula, não sei se o Túlio vai lembrar dessa aula, mas estava numa aula lá Não sei se eu estava presente. Talvez se o Túlio não estivesse presente, né? Algumas vezes o Túlio faltava, mas ele estava presente na maioria das aulas. Dá uma moral. E o Guilherme Arossi, que era um dos nossos professores na época, ele mostrou o software odontológico que ele utilizava. E daí ele foi mostrar o software, só que ele não conseguiu mostrar, porque ele estava todo confuso. Ele foi mexer, não, é aqui que mexe para fazer tal coisa. Não, pera, não é aqui e tal. E daí ele não conseguiu usar direito. A gente falou, poxa, se ele que é o usuário não consegue usar direito, tem espaço pra gente fazer alguma coisa mais simples nisso, assim. E daí a gente começou a discutir, né? Começou a discutir com o Gelli, começou a discutir com os meninos, que eram o Marcos e o Lucas, que eram nossos sócios da época. E surgiu uma oportunidade de a gente fazer da Unesc, que na época estava abrindo universidade lá, de odonto. O curso de odonto, tava abrindo o curso de odonto e eles já estavam fazendo uma clínica toda digital, todas as cadeiras iam ter computadores e tal, e eles já queriam ter um software. E daí surgiu essa oportunidade. A gente viu que tinha mercado, a Unesc estava precisando de um software, a gente tira um projeto para tocar e fomos embora. Os meninos nessa época esse projeto aí... da Unesc foi muito legal, porque daí esse professor meu me chamou tinha esse projeto lá, daí fomos falar com os caras, não, a gente já tem um sistema, tinha uns PowerPoint lá com um mockup do que seria uma agenda e um cadastro de paciente, né? Isso era fevereiro de 2013. E os caras gostaram, pô, era ingresso da computação lá, então tinha uma abertura bem legal lá. Eu não gostamos, as aulas começam em março, aí vocês vêm aqui instalar o programa em março. E a gente se olhou assim, tá bom. Nossa, não tinha nada, né? Sim, então a gente passou ali uns 30 dias sem dormir. E daí atrasou um pouco, as aulas começaram só em abril. E daí em abril já tava rodando lá dentro da Unesc. Então o primeiro lugar onde o Simples foi testado, foi instalado, foi dentro do curso de odontologia da Unesc. E o nosso primeiro cliente que comprou o Simples Dental, não sei se você lembra o nome dele, mas lá de Torres, chamado Arley Mage. Ele foi o primeiro cliente que pagou Simples Dental. Eu não lembro quanto que a gente cobrava na época, 59, 49? Era 99, tá? 99? Acho que já era 99. Eu não lembro quanto que era, assim, mas eu acho que era 59, tá? Mas enfim, na minha mente, eu não lembro também exatamente quanto que era. Mas ele foi o primeiro cliente que pagou, assim. Que a Unesc também pagava algum valor e tal, mas primeiro que eu lembro que eu visitei, ele contratou e gostou do Simples Dental e tal, e ele manda mensagem pra mim até hoje, pedindo coisa do Simples Dental, porque ele usa até hoje, já faz... Legal. 10 anos, eu acho, isso, assim. Falar de data não é muito bom, mas isso aí já faz quanto tempo? Isso aí, vocês lembram quando foi o ano que iniciou o Simples Dental? 2013. 11 anos. 11 anos está fazendo, então. Esse negócio é difícil até porque programar não é fácil, né? Mesmo quem feito todo, ele foi full time feito por vocês na época lá. O software, no caso, não o aplicativo, mas o software, né? E não é fácil, né? Eu não sei se tu tinha experiência de programação já. Era tu que tinha ou os outros que tinham, enfim? Porque... Eu me formei em computação, né? Então é a minha base de formação. Perfeito. Depois que eu me formei, trabalhei em Criciúma, ali numa grande empresa de desenvolvimento por um ano. E daí foi quando a gente saiu na época, a gente fazia o sistema de condomínio
A gente começou lá atrás, a gente chamava de se esconde, né? Então, Se esconde. a gente, né, programou isso primeiro, depois fez despachante para depois fazer o de odonto, né? Aham. E desde o início foi Simples Dental? O nosso primeiro, a empresa era um Six, né? Como eu falei, era um Six despachante. E daí o primeiro software foi um Six Saúde. Só que, cara, era péssimo, porque a gente ligava para as pessoas e falava, as pessoas falavam Onix, e ninguém sabia, é Menos um um Six. Digita um Six, ninguém digitava tudo errado. Então eu falei, puta, esse nome é muito ruim. Ninguém fala, ninguém sabe digitar e tal, a gente precisa trocar. E como eu visitei muitos consultórios na época de carro e tal, aqui na região Turvo, no Erma, na Praia Grande e tal, visitava, batia nas portas dos consultórios e falava para eles, a gente tem um software, quer conhecer e tal. Foi feito assim mesmo, vendendo fisicamente. E todo mundo falava que queria um software simples de usar. Todo mundo falava, cara, eu quero um software simples, eu quero um software que seja fácil, porque eu já comprei um lá atrás, instalei, ninguém conseguiu usar, eu não consigo usar, minha secretária não consegue usar. E daí um dia a gente tava voltando pro Turvo e tal, não sei se você tava voltando de Criciúma, já pro Turvo, e a gente falando, poxa, tinha que ser simples dental. E a gente tava dirigindo, daí a gente chegou e esse domínio tava disponível na época, assim. E os dois estavam disponíveis, tipo, pô, isso aí é o destino, assim. Era pra ser. Era pra ser. E daí a gente foi lá e comprou e, poxa, esse nome foi excelente, assim. Ele ajudou claramente a popularizar software odontológico no Brasil, porque foi uma mudança de fato de chave, assim. O Simples Dental, lógico, né? Foi um software diferente na época, assim, foi construído de um jeito diferente. E não tinha nenhum web, né? Então todos eles eram desktop, né? Foi bem pioneiro mesmo no sistema SaaS para odonto no Brasil, talvez até fora. Né? E não só como um sistema web, porque a gente era o mais fácil, né? A gente tinha uma pegada diferente focada em usabilidade e tal, porque todos os softwares eram da década de 90, os que tinham Dentalysis dentro e tal. E a gente foi o primeiro software moderno, digamos assim, a ficar popular, a ganhar atração. E isso, depois, hoje em dia, inspira um monte de outros softwares. Tem um monte de a gente brinca que são os cópias dental lá. Tem um montão de software que hoje se inspira no Simples Dental e acaba replicando um monte de coisa de funcionamento que a gente criou, assim, lá atrás. Isso é legal, assim, mas o Simples Dental foi um achado, no final das contas, esse nome. Mas eu acho que, falando um pouquinho, já que a gente já entrou no Simples, um pouquinho do início, né? Talvez dar uma pincelada pra gente hoje, ou falar um pouco mais como tá o Simples hoje. 11 anos se passaram, né? E como que está o Simples hoje? O que é a realidade do Simples? O que ele benefício para os dentistas? Eu acho que é legal isso porque estamos na era digital, cada vez mais na parte odontológica, digital. E ao meu ver, né, e na grande maioria não cabe mais, por exemplo, um papel. Facilita muito, ele realmente assim, né, a gente usa ele facilita muito a nossa rotina em todos os sentidos. Então, passa um pouquinho pra gente como está o Simples hoje, qual a realidade do Simples Dental hoje. Para chegar no hoje, né, aproveitando o questionamento do Túlio, vocês começaram com a Unesc lá, né, e com alguns clientes, e de lá para cá foram evoluindo. Conta um pouquinho para nós dessa evolução que teve do Simples lá de 2013, né, esse caminho, como que vocês foram evoluindo, as dificuldades que vocês tiveram nesse caminho, de captar pacientes, de captar recursos para fazer a empresa poder, né, porque a gente sabe que uma empresa, para ela poder ter visibilidade, às vezes uma ideia boa, né, se ela não tem um apoio, ela não chega onde hoje o Simples já está. Então conta um pouquinho para a gente a história do Simples, do início lá, para chegar no que ele representa hoje. Perfeito, começa aí, ele começa puxando a história. Como que vocês começaram com a Unesc e quais as dificuldades no começo que vocês tiveram assim que atravessar? Vocês passaram, chegou algum momento pensar assim, vamos parar, não está dando certo? Eu sei que financeiramente teve lá um projeto que vocês escreveram no estado, né, que teve uma parte inicial, a gente conhece um pouco, então acho que dali também começou a dar uma acelerada e uma empolgada, eu acho que aqui vai funcionar. Né? Lá em 2013, quando a gente começou para odonto, né, como o Ramon falou, vendia de porta em porta, então o Ramon saiu com o seu Fiat Uno, Corsa, Classic ou qualquer outro carro que de preferência era sem ar-condicionado para economizar combustível, para vender de porta em porta. Né? Então eu e os outros meninos que estavam com a gente no projeto lá no começo, desenvolvia ali as funcionalidades que a gente acreditava que tinha que fazer e que o Ramon ia captando nos dentistas que ele ia falando. O Ramon toda semana ia lá, conseguia vender para 5, 6 novos dentistas, só que na outra semana 3, 4 daqueles desistiam. E daí ia mais uma semana, consegui mais 4, 5, mas daí da outra semana mais uns 2, 3 desistiam. Então era um passo de tartaruga muito devagar no começo, né? Certo.
E, cara, a gente tinha uma loja de carros, a gente vendia bem, né? Pra uma cidade pequena, então, teoricamente, a gente achava que sabia vender. Mas não tava tracionando. Poxa, mas pô, empresas de software, geralmente, pô, empresas grandes que escalavam bastante, na época, não, hoje, né, pra gente nem sabia o que era o nome startup, né? A gente tinha uma empresa de software, era isso que a gente estava montando lá atrás. E a gente via que tinha uma oportunidade para vender para dentistas, porque tinham sistemas muito ruins. Mas aquele negócio não estava emplacando. E a gente tentou, quanto tempo? Sei lá, uns 6, 7 meses nessa lida de, cara, vende, vai, mas que usa, eles deram mais ideias, a gente desenvolvia novas funcionalidades, mas vender que era bom não vendia, né? Então acho que depois de um ano de projeto a gente estava lá com 30, 40 clientes, né? E a gente, pô, mas a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que correr atrás para entender o que acontece. A gente sempre muito fominha por conteúdo, assim, né? Nerdão, como o Ramon comenta. Pô, CDF mesmo de ir atrás e tentar estudar e tentar correr atrás daquilo que tem que ter uma forma disso funcionar. E uma das coisas que eu acho que foi uma das principais viradas de chave foi um evento que aconteceu em Criciúma, que eu recebi uma mensagem de um cara e ele disse, não, vai ter um evento hoje aqui, eu acho que seria legal vocês participarem. Eu e o Ramon tava na Praia Grande e, cara, pô, era distante, na época não tinha dinheiro pra nada, então fazia um ano e pouco que, cara, era só colocando grana, né, e não tinha rentabilidade em outro lugar. E a gente até ficou assim, né, pô, vamos, não vamos, tá, vamos, não vamos. E ficamos naquela, quase que não fomos. A gente acabou, não, beleza, vamos. Aí fomos, daí, escutamos a palestra de uns caras lá, e os caras falaram de um programa que eles estavam criando lá, né? Tinha o Sinapse de Inovação, tinha empresas do investimentos de fora. Falaram sobre captação como um todo. E no final da palestra, o Ramon, sempre muito curioso, né? Conheceu um dos caras que estava falando, já tinha ouvido falar do cara, e a gente chegou para bater um papo com os caras. E foi onde a gente acabou abrindo várias portas. Né? Vocês querem falar um pouco das portas que abriram? Na época, um desses caras que a gente conheceu era o Valmor Rabelo e o Giovanni. E o Giovanni, ele e o Valmor Rabelo, e o Giovanni tinha ganhado esse projeto que a gente se inscreveu e acabou ganhando depois, que era o Sinapse da Inovação. E ele tava falando sobre o projeto dele, que ele tinha feito lá e tal, eu tinha algumas dúvidas e tal, a gente foi conversar. E o Valmor incentivou a gente a fazer ali um processo de mentoria que ia ter ali na Insight, na incubadora dele. E também, lógico, depois a se inscrever nesse Sinapse da Inovação, que era esse projeto lá. E daí a gente, nesse meio tempo, eu e o Gério, a gente se inscreveu em mais vários outros projetos, né? Porque, tipo, tinha esse, que a gente fez o programinha lá, mas tinha um monte de outras coisas que a gente estava tentando se inscrever no meio do caminho. Teve Startup Brasil, a gente se inscreveu e não passou. Teve o CID de Minas, que a gente se inscreveu e não passou, que era só o pessoal de Minas. Teve o Startup CC, que era um programa de capacitação só para empresas de Santa Catarina, que a gente se inscreveu. E nesse a gente tinha certeza que ia passar, porque a gente tinha se inscrito em vários, já tinha aprendido e tal, e não passou. E a gente falou, puta, somos ruins, né? Meu Deus do céu, hoje a gente é melhor a gente aprender rápido, que isso aqui não vai dar certo, que daí a gente vai fazer outra coisa. E daí a gente conseguiu participar desse negócio lá do Valmor Rabelo, que era tudo sábado de manhã, né? A gente já sábado de manhã de Praia Grande lá pra Criciúma pra fazer isso como se fosse um cursinho, assim. E daí de empreendedorismo e tal. E a gente foi aprendendo algumas coisas e a gente E lá se inscreveu. a gente aprendeu várias coisas. Né? Várias coisas. O que era um Canvas, o que era uma startup, o que era um Era journey. bem legal essa época aí. Legal. Era bem legal. Tipo, acho que foi a primeira vivência empreendedora de verdade que a gente teve, assim. Tipo, com outros empreendedores e tal. E eles eram ótimos professores, assim. Todo o pessoal que tava lá. E ensinaram muita coisa pra gente e incentivaram a gente, de fato, a se inscrever no Sinapse da Inovação. E aí nos inscrevemos, na época tinham, acho que não sei se foram 1.200 empresas inscritas e tal, e a gente foi uma das selecionadas. Então a gente ganhou 50 mil reais na época, eu brinco que a gente se tornou a pessoa mais rica da Praia Grande, agora com 50 mil reais, e a gente tinha que fazer esse dinheiro valer, assim. Então esse dinheiro foi, de fato, o primeiro pontapé inicial pra gente testar coisas novas. E pra gente fazer coisas diferentes que a gente não tinha feito até então porque não tinha grana. Então a gente fez os primeiros investimentos em Google, nessa época aí, os primeiros investimentos em Facebook e tal, para tentar vender de maneira digital. Não deu tanto certo, mas a gente tentou fazer várias coisas e uma das coisas que a gente fez com esse dinheiro foi ir para São Paulo, que ia estar rolando num final de semana específico a Campus Party, que era um evento de nerd e tal lá, mas que também tinha uma feira de empreendedorismo e tal, que dava para expor a empresa de graça, assim. E a gente queria expor o Sim Dental lá, e nesse mesmo final de semana tava rolando o CIOS, porque se todo dentista se conhece, a gente deve saber o que é, né? Que é a maior feira de odontologia da América Latina, das Américas, eu acho. E tava rolando esse evento lá no mesmo final de semana. A gente falou, poxa, no mesmo final de semana,
Se a gente for, a Tudo gente tá consegue tudo tá participar dos conspirando. dois. Vamos aproveitar. Não, Exatamente. Ainda um era no Expo Center Norte e outro no IMB. Então, tipo, dava. Um do Era lado do muito outro. próximo. É. E a gente ainda ficou num alojamento no meio do Meio. rolê. Então a gente ia a pé pros dois lugares, né? A gente pagou, sei lá, R$10 pelo alojamento dos 5, 6 dias. Aham. Então, essa história de participar desse curso, vamos dizer assim, que vocês falaram aí de empreendedorismo, e além de tudo, ter a coragem de participar de mais um concurso, né? Foi um concurso de várias startups. E vencer serviu para duas coisas. Primeiro, a experiência, Aham. para vocês adquirirem o conhecimento, e depois também a parte financeira para poder explorar outras coisas e ver, como tu falou, né, Ramon? Algumas coisas que não dão certo. E O dinheiro testar serviu para coisas. já ir descartando algumas hipóteses. Exatamente, e a gente gastou um pedacinho desse dinheiro pra ir pra São Paulo, porque a gente pegou meu carro, gastou com gasolina, ficamos no alojamento de 10 pila como foi o Gelli, mas lá tinha que se alimentar e tal, e a gente não tinha grana. Na época não dava grana nenhuma que a gente tinha de cliente, assim. E lá nesse evento a gente conheceu o Alexandre, que é um dos principais responsáveis pelo Startup CC, que é um programa de capacitação de Santa Catarina, e esse mudou o nosso negócio. Tipo, esse foi o que fez a virada de chave total, assim. E a gente conheceu ele lá e ele incentivou assim, cara, vocês vieram aqui sozinhos, tipo, de carro, na raça e tal, com o próprio dinheiro. A gente incentiva que as empresas venham pra cá de Floripa, paga ônibus, ajuda com hotel e tal, e a galera não vem. Vocês vieram, tipo, no sangue. Meu carro não chegaria até São Paulo. E a gente pegou o meu carro e convenceu o Rei do Gado, que o Túlio conhece bem, que estudou com a gente também, porque o Rei do Gado tinha um Golf na época, que era muito melhor que o meu carro, e daí a gente foi com o nosso carro até Floripa. E pegou o carro do Rei do Gado e foi com o dele até São Paulo. E daí ele foi junto com a gente e tal. Então a gente tem até a foto lá, nós todos na porta do CIOSP e tal. Uma das primeiras fotos eu, o Gélio, o Marcos, o Lucas, nosso sócio, e o Rei do Gado. E o Rei do Gado De intruso. o Rei do Gado de intruso. E motorista da Tem gente. participação já aí na situação. Verdade. Mas eu me antecipei no fato de chegar no Simples Hoje, mas isso é muito legal porque o que a gente nota, assim, né? Eu acho que toda empresa, quando a gente vê, uma empresa de sucesso, uma startup e tal, foi basicamente o início igual de vocês, né? Começou lá, quebrou, começou no fundo de casa, não tinha dinheiro, quebrou de novo, teve uma ideia, correu atrás, saiu de porta em porta vendendo, porque a grande maioria dessas de sucesso são assim. Começa com, né, o empreendedor lá e oferece, vai de porta em porta. Então foi o trilho, o caminho do sucesso mesmo, chegando até hoje e com certeza mais longe, mas o caminho para chegar até aqui foi bem nessa passada. Aprendendo, né, fazendo de forma diferente, daqui a pouco também não é aquela melhor escolha, erra de novo, né, que é muito fácil avaliar depois de 11 anos, né, o resultado que chegou neste momento. Mas toda essa história que vocês estão contando aqui, poucas pessoas sabem. Então, assim, é importante porque a gente começa a mostrar que errar uma vez, 2, 3, 4, insistir, persistir, sabendo que tem capacidade, tem condições para aquilo, eu acho que é o caminho, como o Túlio falou, para qualquer empresa chegar um pouco mais adiante. E hoje, o Simples Dental, pelo que o Ramon me passou, né, é o maior software de odontologia da América Latina, é isso? É isso. Se eu estiver mentindo, vocês me corrijam. 15 mil clínicas cadastradas, 70 mil usuários e mais de 40 milhões de pacientes cadastrados. São números, assim, espetaculares, expressivos realmente, né? E não foi fácil chegar nesses números, né? Não, é o que vocês estão falando, tem toda essa trajetória. E o que tu tem para dizer pra gente, vocês dois, assim... Quando alguém fala para vocês ou quando tem alguma reunião que chega esses números assim, porque quando tu me mandou a mensagem contando um pouquinho, eu disse, cara, é espetacular, porque pode parecer assim números não tão relevantes, mas são extremamente relevantes, ainda mais dentro de um nicho de mercado que é a odontologia. Então assim, o que isso parece para vocês assim? O que esses números, o que eles contam para vocês que vocês podem contar pra gente? A gente olha para trás assim, tem muita história, né? Então tem muita coisa que aconteceu. Acho que toda empresa realmente tem seus desafios ao longo do caminho, né? O pouquinho que a gente contou até agora foi mais desafios de primeiros clientes, né? Modelo de negócio como um todo. Mas com o próprio continuação da história da Simples Dental depois, com o primeiro aporte, chegar nos caras grandes para que a gente consiga escalar o negócio a nível nacional.
Até em 2019 a gente vendeu para uma multinacional, acho que a gente já vai falar também sobre. Então, cada etapa do negócio tem seus desafios. E o Túlio perguntou no começo, né? Pô, vocês não pensaram em desistir? Muitas vezes. Várias vezes, né? Quantas vezes voltamos chorando de Florianópolis e um monte de tapa na cara que a gente tinha levado de mentores, de clientes, de potenciais parceiros que não tinha dado certo. E cada etapa da empresa como um todo tem seus desafios. Lá atrás, bem no comecinho, era de clientes. Aí depois que a gente conseguiu muitos clientes, a gente teve um desafio de tecnologia, porque tem que ter tecnologia para manter. Uma coisa é você ter um sistema para 50 clientes. Outra é para quando tu entra 200 clientes por dia, novos clientes. Então, quando chega ali em 5 mil, 10 mil clientes, é outro desafio. E daí quando tu começa a ter muito cliente, tu começa a ter o desafio com pessoas. Gerir, né? Na época a gente tinha 22, 23 anos. Então a gente não sabia contratar ninguém, muito menos demitir alguém. E, cara, a gente saiu de 4 pessoas que a gente era lá atrás, que era eu, o Ramon, mais 2 sócios. Na primeira rodada ali foi para 15 pessoas. Então a gente saiu de uma sala de 12 metros quadrados para uma casa de quase 300 metros quadrados. Então, cara, tá tudo muito novo. Isso aconteceu uma mudança quando nós estávamos no CIOSP. A gente falou que em 2014 a gente foi no CIOSP como visitante, participando da Campus Party, né? E entre 2014 e 2015, a gente, por diversos contatos que a gente fez e aberturas de mercado, o Ramon sempre gosta muito de contar a história do Rafa Assunção, né? Mas a gente conseguiu um aporte de investimento. Em 2015 a gente estava no CIOSP, no principal stand como expositor. Então, de um ano indo de um carro sem ar-condicionado para estar no principal stand, de um ano para o outro, né? A gente saiu de 4 pessoas para 20 e poucas pessoas já de um ano para o outro. Então aí foi um desafio muito grande. E até hoje são desafios, né? Cada vez mais. Hoje a gente está com um desafio grande de criar lideranças dentro da companhia para conseguir tocar novos projetos. Então, cada etapa da empresa tem seus desafios. Né? Fala pra gente um pouquinho, então, desses momentos em que teve essas viradas, né? O primeiro momento foi esse que vocês comentaram aí de quando conseguiram participar daquele primeiro concurso, que vocês conseguiram 50 mil reais. Mas nessa trajetória tiveram outros momentos onde vocês tiveram esses ups, né? Claro que muitos desafios, às vezes, né, algumas derrotas no meio desse caminho, mas conta pra gente aí quais foram esses momentos, né, e como que isso funcionou nessa trajetória. Fazer um adendo nesse questionamento do Thiago. Eu acho legal porque muitos empreendedores aqui, né, que a gente espera que vejam, com 2 pessoas jovens e com os outros sócios, enfim, eles têm uma dúvida, por exemplo, como que funciona essa parte do aporte? Como que foi a primeira rodada? Como que né? Sentar uma mesa, mas ali com quem está com interesse de aportar. Então fala um pouquinho pra gente também, né? Não precisa citar valores. Se algumas empresas apoiaram, como é que foi essa questão para vocês chegarem nessas empresas e tal, para o pessoal saber, quem quiser de repente trilhar um caminho semelhante para ter. Perfeito. Vamos lá. Acho que, como vocês falaram, né, um dos primeiros, acho que gatilhos, uma das primeiras viradas de chave foi ter ganhado 50 mil reais do Sinapse Inovação. Mas um outro momento super importante que mudou o jogo foi a gente ter participado do Startup CC, que foi outro programa que a gente ganhou também. A gente participou desse programa e lá a gente conheceu vários mentores que foram fundamentais para a nossa história. E um deles foi o Rafael Assunção, que é o que o Jair falou que eu gosto de contar essa história e tal. E ele falou que era pra gente, que provavelmente a gente quebraria, porque tinha outros mentores que falaram que a gente quebraria, que a gente deveria focar em outra coisa e tal, que esse nosso mercado não estava preparado, que era melhor a gente fazer outra coisa. E o Rafael falou, cara, provavelmente vocês vão quebrar, vocês têm uma grande chance de quebrar, mas vocês têm uma chance, que é conseguir revender Simples Dental por algum grande canal. A gente perguntou, como assim algum grande canal? Ele falou, cara, alguma empresa que revende para dentista. Pega empresa de cadeira, empresa de creme dental, fala com Colgate, fala com empresa com Cavo, fala com empresa grande aí, fala com empresa que vende produto para dentista, que talvez eles consigam revender vocês e daí vocês consigam crescer. E daí eu sempre brinco, cara, eu sou da Praia Grande, eu falo, pô, Breno Cardaço, como é que eu vou falar com Colgate? É impossível, né? Tu pensar, cara, a gente vai conseguir falar com um CEO de uma Colgate ou com alguma empresa grande, como chegar, assim, né? como chegar neles? Tipo, a gente não conhecia ninguém, era do interior, não tinha relacionamento e tal, não era influente em nenhum segmento. Então, poxa, é muito difícil pensar nisso. Na época ele abriu pra gente o LinkedIn e falou, esse aqui é o LinkedIn, aqui tu consegue ver onde as pessoas trabalham, manda mensagem pras pessoas e tenta agendar uma conversa, mandar uma apresentação e tal. E já ele foi lá, fizemos uma apresentação e começou a mandar mensagem para um monte de gente. Por incrível que pareça, algumas pessoas nos responderam. E uma das pessoas que nos respondeu na época foi a Dental Speed, que era a empresa, na época, ela e a Dental Kramer ficavam competindo ali para quem que era maior e tal.
E a gente conseguiu marcar uma reunião com eles lá em Florianópolis. Eu e o Gélio pegamos, fomos lá para Florianópolis falar com eles. E eles tinham sido recém-adquiridos por um grupo gringo chamado Henry Schein, que é o maior grupo de odontologia do mundo. E eles não estavam investindo em novos negócios, porque eles tinham acabado de ser adquiridos, então eles estavam cuidando ali tipo, arrumando a casa, digamos assim, ajeitando as coisas antes de fazer o negócio crescer de novo, assim, né, escalar de novo. Eles falaram, o negócio de vocês é muito legal, passa daqui um ano pra gente conversar. Eu falei, pô, a gente não tinha um ano, tá ligado? Em um ano a gente já tinha quebrado. Então não dava tempo de esperar um ano. A gente agradeceu e tal. Falou, pô, a gente precisa dar um jeito disso o quanto antes. E nisso a gente acabou conhecendo várias pessoas, tem toda uma confusão aí, mas no final das contas a gente conseguiu marcar uma conversa com o pessoal da Dental Kramer, que foi na época era o CEO da Dental Kramer, o Paulo e tal, e a gente conseguiu marcar uma conversa e eu e o Jefferson fomos lá para Blumenau para fazer uma reunião, daí com de fato o CEO, porque na Transfit a gente não falou com o CEO, a gente falou com uma outra pessoa. Daí lá no Dental Kramer a gente pegou o blazerzinho, a camisetinha. Botaram um terninho. Botamos um blazerzinho e tal. Tem até uma história engraçada que a gente, porra, era 2 moleque nessa época aí, né? Tinha 23, 24 anos, não tinha nenhum fio de barba na cara. E a gente sentou no sofazinho lá da Dental, que tinha uma recepçãozinha assim. E daí tinha umas meninas que trabalhavam no call center, estavam ali perto e tal. E a gente chegou e falou pra secretária, não, a gente tem uma reunião com o presidente, o CEO, o Paulo Batista. E daí as menininhas olharam pra gente e falaram assim, nossa, caramba, esses dois aí, esses dois gurizinhos aí com reunião com o Paulo Batista. E a gente teve reunião com ele, o Paulo Batista era um cara gigantesco e tal, tinha 2 metros de altura. A gente bem com medo, assim, né, bem do interior, mas foi uma reunião super legal e tal. E na época ele acabou gostando muito da gente e falou, cara, eu quero investir em vocês, quero fazer o negócio de vocês dar certo, assim. E daí foi onde teve a relação do aporte e tal. Na época eles aportaram um bom dinheiro na gente pra gente poder fazer o Simples Dental crescer, contratar mais gente e tal, em troca de um pedaço do Simples Dental. Então eles compraram um pedaço do Simples Dental, uma participação na empresa, em troca de um valor pra gente poder subsidiar os custos dessa nova etapa do Simples Dental. Além, lógico, que eles foram um canal, né? Eles já vendiam pra milhares de dentistas em todo o Brasil e eles começaram a falar sobre o Simples Dental aí para todos os clientes deles. Um marketing, um ótimo marketing. Comentou ali, né, pô, provavelmente vários empreendedores vão querer seguir ou trilhar um caminho parecido, né? Cada situação é uma situação, né? Nessa época, nesse dia que o Paulo falou que queria investir na gente, eu escutei uma frase que pra mim essas palavras juntas nunca fariam o menor sentido. Imagine um time sem restrições financeiras. Eu não sabia que essas palavras juntas poderiam ter algum sentido, assim, não existiam. E só que uma coisa, e daí hoje a gente vê muito investimento acontecendo, o que investidores compram, principalmente em early stage, que é o início de uma empresa, são os empreendedores. Não é a ideia, não é o software, o produto, cara, é muito mais o sangue no olho dos empreendedores, né? Eu acho que esse foi um negócio que eu e o Ramon, a gente acabou sempre respirando muito Simples Dental desde o início, né? Então fazem 11 anos que a gente está nesse projeto e a gente vive ele há 11 anos. Né? Pô, legal. E aí, a partir desse momento, né? Isso foi quando essa reunião com a Dental Kramer? Final de 2014. E aí, a partir dali, virou a chave. Daí a gente fez algumas mudanças estruturais de contratar mais gente, pegar um lugar maior, e daí em janeiro de 2015 a gente lançou no CIOSP a parceria de Simples Dental com o Dental Kramer. Mas é legal, tem um dado legal de dividir assim, é que na época, em toda a história do Simples Dental, desde que a gente tinha feito ele em 2013 até 2015, ali em janeiro, a gente tinha, não lembro se eram 500, 600, 700 pessoas que tinham testado o Simples Dental. Não que eram nossos clientes, mas em todos esses 2 anos, com todas as estratégias que a gente tinha feito, com todas as visitas, com todas, enfim, tudo que a gente tinha feito, tinha, sei lá, 500, 700 pessoas que tinham testado. E no primeiro final de semana que a gente lançou no CIOSP, a gente conseguiu 500 pessoas de cadastrados nesse primeiro final de semana, em 3 dias. Falou, poxa, a gente demorou 2 anos para conseguir isso aqui e em 3 dias a gente consegue praticamente a mesma quantidade de pessoas, assim. Então, deu para aumentou muito, né? Exatamente, a o diferença. holofote foi diferente. O canal faz uma diferença bizarra, assim. Então, ter um canal, pra mim, eu sempre falo assim, o negócio quase que tem que começar pelo canal do que pelo produto. Então, ter um canal é muito importante para poder escalar o negócio, assim. E o canal, na época, foi fundamental e a gente começou a crescer aí muito, pelo menos em número de base, tivemos vários outros desafios, né? Porque na época o Simples Dental tinha uma estratégia freemium, então ele era de graça para quem era cliente da Dental. Comprava lá na Dental e ele tinha um acesso ao Simples Dental de graça. Então, apesar de a gente crescer muito em número de clientes, a gente tinha uma dificuldade de rentabilizar,
Porque as pessoas compravam coisas adicionais dentro do Sim Digital. Elas compravam uns pacotes de SMS para confirmar a consulta, compravam uma funcionalidade ou outra e tal, mas não, no final das contas não gerava receita suficiente para cobrir os custos do Simples Dental. E a gente ficou por anos tentando, mesmo com a aposta dental, mesmo com a ajuda deles e tal, a gente não conseguia ir se bancar, né? Chegar no break-even, que era nosso lema na época, era chegar no break-even, atingir com que as despesas e as receitas se equiparassem, assim. A gente ficou por muito tempo aí remando, mais alguns anos aí, 3, 4 anos, até que isso virasse, a gente mudasse o modelo de negócio, que é um pouco o que você falou, né? Não é só, tem que achar o canal, tem que achar o modelo e tal, para mudar o modelo de negócio, para daí sim começar a rentabilizar e começar a crescer de uma maneira saudável. E nesse meio tempo também aconteceu uma outra, né, falando de acontecimentos, viradas. Em 2016, esse grupo Hermshine tinha comprado a Dental Speed, comprou a Dental Kramer também. E daí entrou no jogo o Luciano Chaves, que hoje é o CEO do grupo, e, né, e é sócio também, acionista nosso também, que foi onde a gente surgiu, e muito por provocação dele, que o modelo de negócio nosso deveria ser diferente. Ele deveria parar de ser de graça e começar a cobrar dos dentistas. E daí em 2018 a gente mudou o modelo de negócio, a gente começou a cobrar mensalidade de todos os novos. Quem já era cliente continuava no modelo freemium, mas novos a gente começou a cobrar. Nessa época a gente já estava no ponto de equilíbrio, né? Já era break-evado, mas era meio que no 0 a 0, assim, não tinha muita lucratividade, né? E de 2018 para cá, daí a gente mudou o modelo de negócio, onde o negócio se tornou mais rentável no longo prazo. E hoje, a gente estava comentando aqui um pouquinho antes, na hora que vocês chegaram, que não tem mais um escritório fixo do Simples Dental. Hoje a equipe toda trabalha espalhada pelo Brasil afora aí. É isso mesmo? E além disso, vende hoje o Simples, ele atinge só o Brasil? Ou ele já tem uma expansão para fora do Brasil, na América do Sul, ou, enfim, América do Norte, Europa, enfim, e se não tem, se essa é uma perspectiva de vocês, até porque hoje, né, as dentais que iniciaram essa trajetória com vocês foram adquiridas por um grupo que é americano, né, então, de repente, tem essa possibilidade também de expandir para lá. Perfeito. Responder essa? Pode ser. Falando um pouquinho do grupo, depois eu respondo a tua pergunta, que em 2019 aconteceu mais um episódio, mais uma mudança significativa pra gente, que a Shine como um todo também quis comprar a Simples Dental. Então em 2019 a gente teve mais um processo teve alguns sócios que queriam sair da operação na época, então fez sentido para eles saírem e venderam essa parte para a Hermshine, onde eles se tornaram majoritários da Simples Dental. E agora a gente consolidando o nosso resultado dentro de uma multinacional. Então, principalmente para mim, que sou da área financeira, é uma baita responsabilidade os nossos relatórios irem direto para a Nasdaq, né? Então, empresa listada na Bolsa, é uma das 500 maiores empresas há sei lá quantos anos que eles estão na Fortune 500 lá. Então, foi um desafio e uma virada muito grande. E 6 meses depois que a gente foi adquirido, que daí a gente levou o nosso escritório para Floripa. Porque a multinacional era em Floripa, então a gente tinha o desafio de levar o escritório para lá. Ramon levou o pessoal de atendimento, de marketing, de vendas para lá, foi embora para lá. Só que 6 meses depois veio pandemia. E daí, cara, vai todo mundo para casa. E na época, nosso escritório de desenvolvimento ainda era em Criciúma. Então a gente tinha 2 unidades, eu ficava mais em Criciúma, o Ramon ficava mais em Floripa. E veio pandemia e na época a gente tinha o quê? 20 e poucas pessoas, assim, não era um número muito significativo de pessoas. Mesmo já tendo uma base grande, mas em pessoas a gente não tinha uma operação tão significativa. E a gente foi pro home office, criamos rituais que, cara, funcionaram inclusive melhores do que a gente tinha antes presencial e que hoje continua totalmente home office. A gente tem um escritóriozinho aqui em Criciúma, tem outro em Floripa, mas muito mais um QRzinho para quando o pessoal precisa, tem uma salinha ali, mas a nosso é remote first, então todo mundo trabalha de casa desde o primeiro momento. Vocês têm alguém fora do Brasil trabalhando com vocês ou são todos no território nacional? Tem. A gente tem brasileiros que foram morar fora. Entendi. É importante porque, tipo, todo mundo é brasileiro, né? Morava aqui, contratamos aqui e a pessoa acabou indo para fora. E de clientes que tu perguntou, né? Hoje o nosso foco é em odonto dentro do Brasil. Por a gente ter uma parceria com a multinacional lá de fora,
Isso parece que seria uma possibilidade de ir para fora, porque tem lá, né? Mas a Shine, ela cresce de uma maneira inorgânica. O que é crescer de uma maneira inorgânica? Eles compram empresas que estão dando certo e daí elas crescem a capilaridade, né, em odonto deles. Só que eles têm mais empresas de software ao redor do mundo. Então tem outros Gélios e outros Ramons em outras partes do mundo. Entendi. Então, se a gente tentar ir para fora, em parceria com a Shine, no modelo tradicional, a gente vai encontrar mais concorrência lá. É a mesma coisa que uma empresa de software que quiser colocar software para odonto no Brasil. Não, tem a gente aqui já somos a referência, né? Então, existem estratégias, né? Mas a gente está construindo, mas é uma construção dentro de uma multinacional, com vários idiomas e com várias estruturas societárias a nível mundial. É um desafio hoje para a gente ir para fora. Vocês conhecem alguma, mas nessa batida, com certeza conhecem, né? Mas como que funciona um sistema, por exemplo, nos Estados Unidos? Quem é a referência lá? Não sei se, né? E é parecido, às vezes tira alguma ideia, ou eles tiram alguma ideia de vocês, já teve isso ou não? Ou não nos Estados Unidos ou fora, América Latina. É alguma troca de informações com algumas outras empresas, até de repente empresas que fazem parte do grupo, vocês têm essa troca de experiência ou não? A gente tem, poderia ter mais até do que a gente tem hoje e tal, mas tem, assim, lá fora a relação de mercado é muito diferente do mercado brasileiro. Por exemplo, nos Estados Unidos, 95% das clínicas usam software, muito diferente daqui. E que aqui a gente está falando de 50% usa software e ainda muita gente usa o software para controlar a agenda, no máximo cadastrar paciente e tal. Lá o software é utilizado de ponta a ponta, assim, porque vários dos processos legais são feitos pelo software. Então, toda essa relação de planos, toda uma relação de recebimento, de planejamento e tal, nos Estados Unidos tem muito processo. Então, toda essa parada legal é feita pelo software também. Então, tem muitas coisas que o software faz mais parte do ecossistema deles, é mais gerido, sem contar que o dentista de lá ganha muito mais dinheiro. Então, ele tem pessoas para cuidar disso, para cuidar dessa parte administrativa dedicadas. Que aqui no Brasil muitas vezes é a secretária, o dentista, a gente sabe como é, né? Todo mundo faz um pouquinho e tal. Então a gestão é um negócio que eu tenho que fazer como se fosse um bico e não faz parte do meu negócio. E nos Estados Unidos não é assim. Então os softwares são mais caros, mais robustos, a maioria desktop e tem um monte de coisa que os nossos não tem aqui. Mas o nosso, por sua vez, é muito mais simples de usar, a usabilidade é mais amigável, ele é muito mais objetivo, resolve as coisas mais rápido. Integrado também. Integrado, é em nuvem, enfim, são diferentes, são mercados de fato diferentes. Assim. Eles poderiam vir para o Brasil? Poderiam, mas a gente também poderia ir para lá e a gente vai ter dificuldades diferentes, mas vai ter dificuldades, tanto eles vindo para cá como se a gente fosse indo para lá. Sabe? O uso lá fora, ele é muito diferente mesmo. Aqui, cara, tem tudo dentro da Simples Dental. Tem um módulo de gestão de agenda, de paciente, de envio de mensagem tudo automático, um criador de marketing, um criador de site. Lá, cada um desse é um software diferente que o cara tem que montar. Tem que montar um software de mensageria para mandar uma mensagem, lá funciona muito SMS ainda, né? Mandar o SMS para confirmação da consulta. Aí eu tenho que comprar outro que é para gestão dos pacientes, eu tenho que comprar outro que é para gestão de financeiro, comprar outro que é para fazer o meu marketing, comprar outro para fazer o meu site. Cada um é um sistema diferente mesmo, às vezes da mesma companhia, e daí a Shine faz muito isso, né? Compra um aqui, outro lá, tem todos no seu pool de vendas, mas cada um é um sistema que é comprado à parte. Eu tenho uma pergunta até para fazer nesse segmento, mas antes, Túlio, a gente que está entrando nesse mundo aí, a gente tem que começar a aprender algumas coisas também, que é pedir pro pessoal, né? Seguir o canal, né? Curtir, tinha combinado isso compartilhar, mas é que no primeiro era a minha fala, né? segue, né? Compartilha, vai lá, curte, ativa o sininho, é isso aí. Mas com o tempo a gente vai aprendendo. Então, quem tá gostando aqui da entrevista com esses dois amigões nossos aqui, vai lá, curte, compartilha, manda para todo mundo aí, mandando pra tia, pro tio, no grupo de WhatsApp da família, né? No grupo da família da Odonto, principalmente. Então vai lá, segue, curte, compartilha, ativa as notificações e é isso aí. Mas uma pergunta que eu tenho nesse sentido, né, é o seguinte, como você falou, lá nos Estados Unidos ou fora, é uma empresa que lida com cada segmento. E hoje a gente vê que no software do Simples, que a gente usa muito, é muita coisa ali dentro. E eu acredito que chega para vocês demandas, né, principalmente eu acho que é para o Gélio, que é quem faz, que gere essa parte da programação, não sei, mas deve chegar muita coisa assim, com muita ideia de mais coisas para ir colocando ali dentro. Como é que funciona isso? Como que vocês
desenvolvem algo, como que incorpora mais uma coisa, como que é esse projeto onde vocês vão ampliando o portfólio dentro do negócio chamado Simples Dental hoje? De produto, o Ramon entende mais. Então eu vou O deixar com Ramon ele. traz a ideia do que funciona, chega para ti, ideias de algumas pessoas ou algumas necessidades e tu leva pro pessoal, é isso? Chega de vários lugares diferentes. Acho que a gente tem mais de um caminho, assim. A gente, como companhia, tem um direcional estratégico, que é onde a gente quer chegar. Como é que a gente enxerga o Simples Dental daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então tem esse ponto que é um prisma importante. Como é que a gente vai chegar ao Simples Dental daqui 10 anos, o que a gente quer que ele seja, como software, como solução, como ecossistema e tal. Então tem um pouco do que a gente acredita que vai ser o futuro. E, lógico, que tem demandas que chegam de várias frentes diferentes, porque como a gente tem vários times de Simples Dental, chega a demanda do time de vendas, que é, a gente precisa disso aqui para vender mais, chega a demanda do time de atendimento, isso aqui a gente precisa porque os clientes estão pedindo, chega a demanda do time de retenção, de CS, de Customer Success, que é, isso aqui engaja mais, pessoas estão pedindo isso aqui, então chega a demanda de vários lugares diferentes, de coisas que a gente está vendo no mercado como tendência, e a gente faz um bem bolado de tudo isso e decide, cara, vamos fazer essas apostas aqui. Vamos tocar essas aqui. Isso é refeito de tempos em tempos. Então, a gente rediscute roadmap a cada 3 meses, rediscute, às vezes, inclusive, muda ele no meio do caminho. O roadmap é o nosso mapa de desenvolvimento, digamos assim. Então, a gente tá o tempo inteiro pensando, cara, isso aqui a gente precisa ir para esses direcionais estratégicos. Temos que avançar nessas frentes aqui. Seja frentes de fintech, de financiamento, frentes de clínicas, frentes de planejamento. Então, a gente vai lá e vai desenvolvendo essas soluções, vai, lógico, sentindo como que as pessoas estão se adaptando com aquilo e eventualmente amplia, faz uma V2, faz uma V3, enfim, e vai crescendo. Eu acho que vocês que acompanham o Simples Dental como cliente, vocês veem o quanto de coisa surge, e surgem várias coisas diferentes, né? Sei lá, a gente liberou na semana passada consulta de crédito, mas a gente liberou há 1 mês atrás o controle de prótese. Então são coisas diferentes. Teve a questão da Alexa lá também, Teve a Alexa, integração, comando de voz, comando de voz com a Alexa. Então tem várias coisas diferentes para poder engajar públicos diferentes e, lógico, aquilo que a gente acredita. A gente quer se tornar cada vez mais um ecossistema. Por futuro, a gente quer, diferente do mercado americano, como o Jerry falou, que são várias soluções diferentes, a gente quer ser um hub com todas as soluções. Porque no Brasil, o dentista não consegue contratar um monte de solução à parte, porque não tem tanta grana, é diferente do mercado. Então a gente quer centralizar tudo para que com o Simples Dental ele consiga gerir a clínica de ponta a ponta de tudo aquilo que não é clínico. Então ele vai conseguir ter marketing, vai conseguir adquirir paciente, vai conseguir gerir, vai conseguir ter segurança jurídica, vai conseguir assinar os documentos com assinatura eletrônica e não ter papel, vai conseguir ter eventualmente contabilidade, vai conseguir ter tudo ali dentro para ele poder ali gerir de um lugar só toda a clínica dele de uma maneira tranquila. Assim. Não pode falar, gente. Não, eu acho que como produto, mas tem 2 coisas que sempre nos posicionaram e faz muito parte do nosso sucesso. A gente tem o X desde o dia 1, alguém pensando na experiência do usuário dentro do sistema. Então a gente tem isso desde o dia 1 e a gente não abre mão. E tem o Ramon como dentista, com essa experiência do tipo assim, o dentista vai lá e pede uma coisa, eu quero um campo tal, ou quero... Às vezes é aquilo que ele enxerga de solução, mas o Ramon, com a experiência de odonto, consegue entender, não, cara, na realidade a raiz do problema é tal coisa e pode ter soluções diferentes no sistema para solucionar a dor. Porque daí, cara, são mais de 70 mil usuários que a gente tem hoje. Ativos, né? Em clínicas. Se cada ativas. um ficar dando uma dica, não, todo mundo fica dando dica. dica. Todo mundo fica dando dica. Então, cara, são milhares por mês de dicas, de sugestões. Tem que filtrar. A gente entende quantitativo, né? Qualitativo. Mas esse filtro, é por isso que eu sempre direciono muito produto para Ramon. Porque, cara, no final das contas, tem que entender o que o usuário, né? A gente chama de stakeholder, o que o stakeholder realmente precisa na ponta, né? Às vezes ele tá vendo a pontinha lá dele, mas na realidade a gente pode resolver aquele problema e mais alguns, às vezes, com uma solução diferenciada. Né? E esse é um problema de softwares odontológicos, ou não só de softwares odontológicos, na verdade de todo software. À medida que tu vai ficando uma empresa maior, o software vai ficando grande e vai ficando difícil de mexer. Então, ele vai ficando maior porque, cara, tu pediu eu queria um negócio lá que é legal, que faz sentido, coloca aquilo lá. Outra pessoa, não, mas eu queria que o botão fosse um pouquinho diferente aqui, que fizesse tal coisa. Legal, vai colocando lá. Se tudo que for pedido, que é legal, entrasse, cara, tem muita coisa legal que aparece todo dia. Só que a gente tem que pensar no todo. Cara, como é que isso aqui se conversa? Dá pra gente colocar tudo isso aqui de um jeito só? Dá pra agregar isso de uma maneira diferente?
colocar isso dentro do fluxo de um jeito Senão ele vai jeito deixar de ser amarrado. simples dental. Exatamente. Por Vira um exemplo, monte de puxadinho, né? por exemplo, a gente tem contratos dentro do Simples Dental. E o contrato do Simples Dental, ele está atrelado ao planejamento, ao plano de tratamento e orçamento. E quando tu gera um contrato, ele pega todas as informações do plano de tratamento. Colocou ali restauração, endo, implante e tal. Ele já gera tudo automático, as condições de pagamentos, tratamentos e tal, e já alimenta esse contrato para poder ser assinado eletronicamente ou tu poder assinar ali manualmente se quiser. Ele é feito de maneira amarrada, de propósito, mas daria para ter feito só o contrato isolado. E a pessoa ter que ir lá escrever o contrato, sabe? Eu ter que ir lá e digitar todos na mão. E a maior parte, se não todos do mercado, são assim. E o Simples Dental não fez assim. A gente sabia que tinha que ter contrato, o dentista estava pedindo contrato. Mas a gente não fez só o contrato, a gente fez o contrato que com um clique Vinculado. preenche todas as informações. Então é muito mais rápido fazer isso. Validado com advogado especialista. Validado por advogado especialista, enfim. Então todas essas tratativas, esses detalhes que vão empurrando o usuário para que, cara, com 2, 3 cliques ele consiga gerar um resultado grande, é um diferencial muito grande nosso. A gente fala que o Simples Dental amarra os fluxos. Tudo já está amarrado. Fez o plano de tratamento, já gera contrato, já gera devoluções, já gera tratamento, já gera fluxo de caixa. Se não aprovou o orçamento, já cai no funil lá no CRC, para o secretário poder entrar em contato e tentar fechar o orçamento depois. Então, meio que tudo isso já é amarrado para otimizar o tempo das clínicas, que é pequeno e que não tem gente dedicada para a gestão. Então, por isso precisa ser bem ágil para que todo mundo consiga usar. E não pode ser difícil, porque se for difícil, as pessoas não usam. A gente não pode perder a essência de ser Simples Dental, que isso, como já ele falou, está presente desde o dia 1 e está no nosso nome, né? Não dá para a gente ser o complexo dental. Então, tem que continuar sendo Simples Dental completo. Tem seguindo nessa linha, para a gente fechar essa parte, tem produtos novos para ser lançado agora em 2024? Tem. Tem alguma novidade que a gente já pode ir adiantando pro pessoal aí ou não? Tem. A gente está trabalhando em várias coisas legais. Uma das coisas que a gente lançou recentemente agora foi a consulta de crédito e tal. A gente também fez um pré-lançamento no CIOSP de empréstimo para o paciente. Então, para poder fazer empréstimo para o paciente diretamente pelo Simples Dental. Isso também provavelmente vai ser liberado em breve. A gente está trabalhando em programas de indicação para as clínicas, para dentro do Simples Dental. Está trabalhando em nota fiscal, que é uma coisa que as clínicas vivem pedindo, então a gente já está trabalhando nisso. Então tem várias coisas legais aí que a gente está trabalhando em conciliação de caixa ali, que também é uma das coisas que a galera pede bastante. Então tudo isso vai ser lançado aí em 2023. No ano 24, desculpa. No ano passado acho que a gente lançou 32 ou 36 melhorias. Esse ano eu acredito que vai ser daí para mais, talvez. Assim. Então vai ter um montão de coisa nova aí, ou de novos recursos ou de novas melhorias dentro do produto. Para falar um pouquinho mais do plano de expansão ali, né? Acho que a grande maioria dos odontólogos, talvez não sei se eu estou dando uma ideia ou algo meio fora da... A gente tenta pensar um pouco fora da caixa. Nós temos muitas unidades de saúde, né? Muito público. E o que acontece? Eu trabalhei em unidade de saúde, então eles têm um sistema, né? E esse sistema é interligado, só que, claro, a parte odontológica está lá dentro. Talvez poderia ser uma ideia, né? Quem sabe, a gente não sabe da facilidade ou não, mas daqui a pouco fazer uma expansão maior via SUS, via governo estadual, via governo federal, para implementar o Simples num sistema de unidade de saúde, que seria muito bacana. Seria uma possibilidade. Seria não sei se é viável, mas acho que seria uma possibilidade. O nosso foco ele é privado, né? Então claro, a gente não perfeito. tem iniciativas hoje para órgão público. Mas teve uma parada, a gente teve, no ano passado teve a IDS, né, que é o maior evento de odonto na Alemanha, a gente esteve lá, e uma das coisas que a gente viu lá é que para acontecer um movimento de integração de dados de saúde de pacientes, Não é simples. Tem que ser uma diretriz do governo, né? Então isso tem que ser uma diretriz governamental. Nosso setor privado a gente tenta, mas a gente não tem poder político para isso, né? Sim. E na Alemanha funciona muito bem assim. Então, existe uma camada de software de saúde e todos os softwares privados, públicos, quer mexer com dados de paciente, tem que estar integrado com essa camada de informações do governo, imputar dados lá e receber dados de lá. Então, tem um processo de homologação, então não é simples, ele é bem complexo mesmo de ser feito, mas tem que ser uma diretriz governamental. Acho que seria, idealmente, né, eu que vim da tecnologia, seria a maravilha, o suprassumo de informação e de sistemas, né? Mas hoje no Brasil eu não sei se existe alguma iniciativa assim, não acompanho, mas lá fora já tem vários países que funciona e, cara, daí é uma maravilha, né? Daí o profissional da saúde tem a informação completa do paciente, né? Sabe onde que ele foi atendido, o que foi receitado. Principalmente para a parte odontológica que vai estar direcionado, né? Que esse sistema ali, ele tem tem uma anamnesezinha, alguma coisa lá, mas para te alimentar o básico. Então, eu imagino botando o software do Simples, tá aqui,
computador, porque a grande maioria, lógico, a gente fala a nível de Brasil, né, mas aqui no nosso interior, por exemplo, aqui na nossa região, o dentista tem um computador lá já tá, né, movimentando nesse sentido. E hoje dá para acessar pelo aplicativo, né? Então Aplicativo, dá pra fazer um monte de coisa pelo aplicativo. todo celular tem, todo dentista tem celular mesmo, né, em qualquer uma área mais remota, enfim, então seria bem interessante, é uma possibilidade. Saindo um pouquinho agora do simples, já na reta final, né, do nosso papo aqui, vocês dois, vocês falaram que eram 4 sócios, hoje ficaram só vocês dois, os outros 2 já saíram da... Além do simples, vocês têm projetos paralelos? Vocês trabalham em algumas outras ideias? Ou vocês têm alguma outra atividade? Ou hoje é full-time Simples Dental? A gente é metido num monte de coisa, né? A gente acaba tentando ajudar um monte de gente, mas a gente tem uma clínica odontológica também, né? Eu e o Ramon, e mais a Kátia, que é a nossa sócia lá. E a Ellen tá entrando agora também. Mas basicamente a gente é focado no Simples Dental, full. E uma das coisas que eu comento bastante, principalmente quando alguém me pergunta, pô, daí já tá olhando outras coisas ou não? Cara, a gente tá aprendendo tanto ainda dentro da Simples Dental bom, a gente começou do zero, escrever a primeira linha de código, conseguir os primeiros clientes, até conseguir aporte de investimento, vender para uma multinacional. Hoje a gente está como diretor executivo, né, de uma multinacional, e hoje a gente está do outro lado da mesa. Hoje a gente olha empresas para comprar, então a gente ainda tem bastante coisa que a gente está aprendendo. A gente sempre fala, cara, vamos ficar aqui até quando? Cara, enquanto estiver aprendendo e fizer sentido, cara, é muito massa. E é muito desse sangue no olho que a gente tem desde o início. Cara, isso aqui ainda está fazendo muito sentido pra gente. Tô aprendendo, estamos crescendo. Hoje tá, né, a empresa Simples Dental Mãe, que é o nosso ganha-pão, cara, super estável, crescimento bem legal e, cara, super estável, super madura, novos projetos acontecendo, novas empresas que a gente está olhando para comprar, então tá muito legal a jornada ainda. Ramon abandonou o mocho, então. Abandonei. Já faz uns aninhos já. Acho que 2019, 2020. Só palestrando por aí. Dando umas palestrinhas de vez em quando e trabalhando no hospital. Dá muito trabalho, tá? Eu sei. Esse negócio, eu acho que às vezes as pessoas olham e tal, né? E pensam, poxa, deve ser... Que vida boa. Que vida boa. Poxa, ralação... Muitas pessoas passam por mim, pelo Túlio, e dizem assim, só querem viajar, só estão passeando. Né? Mas a gente viaja muito, né? O ano passado a gente fez mais de 70 viagens no Brasil aqui, e algumas fora até, para dar os nossos cursos, né? E só que assim, a viagem é aquela que você aeroporto, cansa, senta, levanta, vai, volta. Olhando o voo aqui agora e discutindo nós dois, mas eu vou chegar em casa só na quinta-feira, terça já acaba, vem de Sinop, não sei aonde. As pessoas olham o Reels, olham o 6 Stories, horas esperando no aeroporto, tá louco. Tá em Goiânia, tá em São Paulo, tá não sei aonde, mas a correria é grande, né? E a vida pessoal, pra gente arrematar e finalizar, a vida pessoal de vocês, assim, o Ramon tá casado, né? O Gélio também tá casado, vocês estão... Tu tá morando em Içara. E a patroa dentista, ela tá atuando. Eu vejo que o Ramon tem uns bonecos 3D que ele faz lá, ele imprime e faz. O Gelinho eu vi esses dias de kart, andando de kart, eu te acompanho ali, andando de kart, a gente andava, gostava também, daí eu vi que... piloto. Aí, ó. E a gente acompanha muito a vida profissional dos amigos, né? E às vezes o pessoal, assim, a gente acaba não sabendo como é que tá, o que tá fazendo, enfim. Mas se estão casados, estão encaminhados, tá tudo bem então. Tem mais alguma questão aí? Eu acho que pra gente finalizar, assim, aproveitando os dois aqui, o que eu, né, se vocês pudessem dar um recado final para quem estiver assistindo, talvez o Ramon direcione um pouco pro dentista, um dentista que está iniciando agora, né, um recado final aí para ele, o que ele pode enfrentar e o que esperamos do futuro pro dentista, e o Gelinho, se puder, para um administrador, para alguém que quer começar numa carreira, né, na parte financeira, enfim, alguém que está iniciando. Imagine uma pessoa que está iniciando e que vocês dessem uma dica rápida, tranquila, mas que fosse engrandecer mais a carreira desse profissional. Perfeito. Vou olhar lá para a câmera para direcionar diretamente para o interlocutor, digamos assim. Acho que se tu está começando a carreira odontológica agora, está se formando ou está trabalhando para alguém que pretende abrir um consultório, uma coisa super importante é se preocupar com a gestão do teu negócio. E quando eu falo se preocupar com a gestão do teu negócio, é olhar para todos os prismas de uma clínica odontológica. Tem que se preocupar com a aquisição de pacientes, tem que se preocupar com o tratamento,
tem que se preocupar com o financeiro da clínica. Não dá só para sair abrindo a clínica ou querer montar um negócio pensando só no tratamento específico, porque o tratamento é o meio, é aquilo que a gente usa para, de fato, para entregar o resultado dos nossos pacientes, mas se o resto da roda não tiver bem funcional, não tiver uma preocupação de olhar para isso, provavelmente tu não vai conseguir fazer os tratamentos que eu gostaria de fazer. Então isso é super importante. Acho que softwares como o Simples Dental ajudam nisso, mas mais do que isso é tu estar olhando de fato para esse prisma de, cara, como é que eu vou conseguir meus pacientes? Como é que eu vou gerir meu negócio? Como é que eu vou cuidar do meu financeiro? Então, estar preocupado com isso desde o dia 1 é fundamental para que o teu negócio dê certo e tu consiga aí ter sucesso num mercado tão concorrido que é hoje a odontologia. Acho que esse é o recado e, lógico, se quiser saber mais sobre dica de gestão, não deixa de acompanhar o blog do Simples Dental, as minhas redes sociais, o meu Instagram é Ramon Silva Maciel, lá eu publico um monte de conteúdo e também as redes sociais do Simples Dental, que é @Simples Dental, ali que a gente publica bastante conteúdo de gestão e também, lógico, conteúdo relacionado ao software odontológico. Para quem tá, acho que eu vou direcionar para profissionais em geral, assim, uma coisa que a gente vive uma vida só e faz aquilo que te brilha o olho. Às vezes a gente acostuma aí a viver uma vida, pô, tem essa minha profissão aqui e tenho que trabalhar nela para receber o salário no final do mês para pagar boleto. Eu sei que às vezes parece impossível de sair dessa rotina, mas é possível. Cara, não tá feliz com aquilo que tá fazendo, ou acha que poderia estar fazendo alguma coisa diferente ou maior pelo mundo ou para tua própria vida, tenta. Bate papo com pessoas diferentes, pessoas que são às vezes fora da tua própria bolha, para ver pontos de vista diferentes. Às vezes existem mundos diferentes acontecendo, que às vezes pode estar bem pertinho da gente, às vezes pode estar do nosso lado e a gente não sabe, cara. É o normal, é o cultural, do tipo, beleza, viver um dia de cada vez, mas pode ser diferente. E conheça pessoas diferentes, fale com pessoas diferentes, se abra com pessoas diferentes. Às vezes não está feliz com o que está fazendo, tem muita coisa legal aí que dá de fazer. Óbvio que ninguém vai sair chutando balde, né? Todos temos responsabilidades perante contas, família como um todo, mas é possível ter um mundo diferente. Então, se abra para o mundo. Acho que esse é o recado que eu queria deixar final. Maravilha, maravilha. Só temos que agradecer, né, Túlio? Agradecer primeiro por eles terem aceito o convite. Como eu falei, eu vinha conversando com o Ramon, faz tempo que a gente vem tentando. Aí o Ramon teve um compromisso de uma viagem, não deu, a gente desmarcou, remarcou, mas hoje está aí, né? Então agradecer porque assim, é uma história muito bacana, a gente acompanhou praticamente desde o início, né? Pela proximidade do Túlio com o Ramon por terem estudado juntos, né? No começo do desenvolvimento lá a gente pôde ajudar de alguma forma, então a gente vem acompanhando isso desde o início, nunca deixamos de ser parceiro e sem dúvida nenhuma a gente sabe que todo o sucesso que o Simples Dental e vocês dois já alcançaram hoje ainda está só no começo. Vocês têm, como o Gélio falou, uma ambição, uma vontade de vencer, uma vontade de conquistar as coisas, e isso motiva outras pessoas. Trazer vocês aqui hoje, em conversa eu e o Túlio, era para contar um pouco da história de vocês e para motivar outras pessoas a, se não seguir no mesmo caminho de software odontológico, sentar no mocho, administrar uma empresa, fazer qualquer coisa, mas ter a ambição de ir lá, tropeçar uma vez, tropeçar duas, tropeçar três, como a gente já tropeçou várias vezes também, a gente vem sempre tentando, né, fazer algumas coisas de forma diferente. Aqui está um novo projeto que a gente está iniciando agora, então é só agradecer por toda essa experiência que vocês passaram aqui para a gente, de 11, 12, 13, 14, 15 anos que vocês estão juntos, trabalhando nisso aí, o Simples há 11 anos, né, e dizer que continuaremos aqui, acompanhando o sucesso de vocês, nos encontrando em alguns CIOSPs da vida, como o ano retrasado eu te encontrei, esse ano foi o Túlio, a gente reveza, um ano vai ele, outro ano vai eu, né, porque a gente tem os nossos compromissos, vamos nos encontrar muito por aí, vamos continuar sempre aqui na torcida e mais uma vez, muito obrigado de coração por vocês terem aceitado o nosso convite, ter participado aqui hoje do nosso primeiro, né, não sei se ficou legal, se não ficou, espero que todos tenham gostado, mas agradeço de coração. Top demais. Eu também gostaria de agradecer vocês, assim, e quando a gente fala o Simples Dental, poxa, é uma empresa grande, né, e as pessoas pensam, porra, o tamanho do projeto e tal,
Mas um projeto grande começa pequeno, né? E não vai dar certo de primeira. Eu acho que vocês são um exemplo prático de, cara, quanta coisa vocês já fizeram. Eu sempre ficava de cara. Tipo, não sei se foi quando vocês acompanham o Thiago, mas o Thiago é, tipo, muito metido em muita coisa diferente, já testou muita coisa, já fez muito projeto e tal. E às vezes a pessoa, poxa, tá lá dando aula em um monte de lugar, o curso, poxa, olha o quanto teve que se empenhar para isso virar, assim, né? E às vezes as pessoas não conseguem tangibilizar o esforço necessário e a persistência necessária para alguma coisa dar certo. Eu acho que às vezes a gente desiste no meio do caminho. No geral, a gente costuma tentar, não tá funcionando e tal, acho que eu não vou continuar. E ter persistência na hora de empreender, na hora de tocar um projeto é fundamental. Eu acho que vocês, para mim, são um exemplo vivo de quanto a persistência trouxe vocês a muitos lugares diferentes. A gente também é um exemplo disso. Eu acho que um recado importante é, cara, não desiste, vai lá, porque talvez é na próxima curva que vai estar ali, né? O próximo passo vai ser o passo decisivo para alguma coisa acontecer. Ter parceria como a de vocês e como a minha e a do Túlio é importante porque quando acontece alguma coisa, às vezes eu não enxergo de uma forma que ele enxerga. Então, assim, muitas das coisas que a gente só conseguiu alcançar até hoje é porque estamos juntos, eu e ele, a gente tem a nossa retaguarda toda com a família, com todo mundo que apoia, mas ter parceria como a de vocês, né, acredito que vocês vão concordar que é extremamente importante para que a gente possa alcançar voos mais longes. Então, a nossa parceria, tudo que eu já conquistei, que ele já conquistou, eu estou junto com ele está junto comigo, assim como é vocês, eu acho que isso é extremamente importante. É isso, falou muito bem, mas o importante aqui é o agradecimento. Gelinho, Ramon, são meus parceiros, contemporâneos, amigos. Eu fico muito feliz em ver o quão simples cresceu e cresce e vai crescer. E não vou me alongar muito, mas fica o meu abraço aqui para vocês de coração por ser a primeira entrevista aí do nosso podcast. Eu gosto muito de vocês dois são dois caras que merecem ser exemplos, né? Então, é por isso que eu pensei, deixa uma mensagem final aí, porque vai ter gente que vai ver novos empreendedores, pessoas com novas ideias, e vocês são um exemplo, sem dúvida nenhuma, os dois estão de parabéns. Para fechar, então, né, aquela máxima de sempre, vai lá, curte, compartilha, segue o canal, muita coisa boa vai vir a partir de agora. Hoje é só o primeiro, hoje foi só o início. Então vai lá, curte, compartilha, manda para todo mundo, ativa as notificações e logo a gente vai estar trazendo mais conteúdo para todos vocês aí. Um grande abraço e até logo.